isso aí, tá? Graça e paz, queridos. Vamos nos achegando. Hoje nós estamos com um tempo bem corrido, mas quero já convidar você a compartilhar essa live aí, tá bom? Com seus contatos. Faça o compartilhamento. Já estou aqui com o pastor Ney. Pastor Ney, quero desde já agradecer o convite, né, por ter atendido o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui, tá? Prazerzaço. Prazer tudo meu. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar melhor aí, viu, gente? Já vai compartilhando, tá bom? Fazer uma oração neste momento. Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, render graças ao Teu nome, ó Deus. Queremos, Senhor, Te engrandecer por essa oportunidade. Queremos, Senhor, Te louvar e bendizer o Teu nome, Pai, porque só Tu és digno, ó Deus. Que o Senhor venha estar manifestando a Tua presença, a Tua glória aqui neste lugar, Pai. Queremos entrar na Tua presença, na adoração. Queremos, Senhor, nos dispor, Pai querido, para que o Senhor venha encher os nossos corações, ó Deus. Queremos, Senhor, aprender a viver, o Senhor, da melhor forma possível, Senhor, porque nós cremos que aquele, Senhor, que está em Ti, aquele que cumpre a Tua vontade, não está em crise, mas está em Cristo, ó Deus. Por isso, ó Deus, que o Senhor venha nos direcionar hoje através da Tua palavra, que possamos aprender, Senhor, a cada dia viver a Tua vontade, a cumprir os Teus propósitos. Por isso, ó Deus, eu oro neste momento. Desde já eu peço, Pai querido, que o Senhor venha estar abençoando a vida do pastor Ney. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo, pelo ministério dele, que o Senhor venha estar fazendo com que venha crescer cada vez mais e mais. Que essa unção de paternidade que repousa sobre a vida dele, Pai querido, venha cada dia mais abranger por este Brasil e pelo mundo, ó Deus. Em o nome de Jesus, ó Pai, que a unção profética seja derramada, Pai, sobre a casa de adoração profética e sobre o ministério apostólico Visão Profética, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, manifesta a Tua presença, manifesta o Teu reino aqui neste lugar. Em o nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha sentir a vontade em nosso meio, ó Deus, que o Senhor venha fazer a Tua vontade aqui e não a nossa. Em nome de Jesus, Senhor, nós adoramos e bendizemos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode compartilhar, querido, essa live agora com seus contatos. Amém. Vamos adorar o Senhor. Você está em... Então, meu irmão, se derrame na presença do Senhor em nome de Jesus. Amém. O reino chegou, está sobre nós. Paz, alegria e justiça. Reino de Deus, reino dos céus, onde o amor é para sempre. Reino que liberta os corações, que dá vida eterna às nações. O reino é dele, a base é ele, é Jesus Cristo Salvador, o Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há. Jesus, declare o reino chegou, está sobre nós. Paz, alegria e justiça. Reino de Deus, reino dos céus, onde o amor é
para sempre, reino que liberta os corações e da vida eterna. As nações, o reino é dele, a base é ele, Jesus Cristo Salvador, o Rei eterno, inabalável, outro nome igual. O reino é dele, a base é ele, é Jesus Cristo Salvador, o Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há. Não existe outro nome igual ao teu, Senhor. Reino que liberta os corações e da vida eterna. As nações, reino que liberta os corações e da vida eterna. As nações, reino que liberta os corações que da vida eterna. As nações, reino que liberta os corações que da vida eterna. As nações, o reino é dele, a base é ele, é Jesus Cristo Salvador, o Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há. O reino é dele, a base é ele, é Jesus Cristo Salvador, o Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há. Jesus, aleluia, Ele é o Rei eterno, aleluia. Nós estamos aqui por causa do reino dele, amém. Sejam todos muito bem-vindos. Já vi que a dona Ana Lúcia, irmã Ana Lúcia, lá de Três Pontas, Minas Gerais, está por aí. E também a irmã Marli, de Lagoa da Prata, também em Minas Gerais. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vai colocando um oi aí, tá bom, pra gente. Dá um alô pra gente saber de onde você está assistindo, tá? Que Deus possa abençoar a tua vida. Já vai clicando aí bastante no coraçãozinho pra gente poder alcançar mais pessoas, tá bom? Pastor Ney Hadashi está aqui conosco. Deus abençoe tua vida mais uma vez. Quero agradecer aí por ter aceito o convite de compartilhar essa palavra aí, em nome de Jesus. Hoje, assim, a gente tem pessoas assistindo do Rio de Janeiro, da Paraíba, tem de Portugal, tem da Espanha. E onde chegar essa live aí, eu tenho certeza que essa palavra também vai alcançar o teu coração no nome de Jesus, tá bom? Amém. Pastor Ney Hadashi, como podemos viver em tempo de crise? Sabemos que é um momento de crise que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi, eu acho o máximo: quem está em Cristo, crente não está em crise, está em Cristo, né? Então, assim, como que na palavra nós
podemos enfrentar esse momento de crise que o mundo aí está hoje vivendo. Fica à vontade, Amém. pastor, Deus te use. Paz e graça a todos, irmãos. Bem-vindos a todos aí a essa live, né, da Igreja Visão Profética. É uma honra poder estar aqui com o pastor Levi e toda a congregação da Visão Profética. E, como ele disse mesmo, todos os irmãos que estão nos acompanhando aí, desde Brasília ao Rio de Janeiro, a aos estados do Brasil, né? E um tema que nós queremos falar é como viver em tempos, né? De fato, nós estamos enfrentando um grande problema, e é um problema novo, né? A gente pode perceber que é um problema novo para o Brasil, para cada um de nós, mas alguns acontecimentos baseados na palavra de Deus, e a gente pode usar a Bíblia agora, você pode usar a sua Bíblia aí. Eu não quero me conter a esses textos que eu vou dizer para você, mas você pode abrir a Bíblia e você pode conferir em Lucas capítulo 21, né? Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, sobre as questões daquilo que nós estamos vivendo no Brasil. Então, algumas dessas situações, elas só vieram a decorrer no Brasil agora, e ela vai se tornar um pouco mais agressiva ou potencializada, né? Se a gente perceber em Lucas capítulo 21, a gente vai perceber que as escrituras ali já estão nos informando sobre um tempo de terremotos, sobre um tempo de epidemias, sobre um tempo de fome, né? E a gente pode perceber assim, em tempos de crise, que terremotos já existe, né? E há muitos anos já existia. Algumas epidemias também já existem e já existiam também. A gente percebe que essa não é uma epidemia nova, mas é uma epidemia que trouxe novos procedimentos para que, de fato, corresse toda a nação. Mas a gente percebe que isso porque Jesus está voltando. A gente percebe que isso está acontecendo porque, de fato, as Escrituras estão se cumprindo. A visão profética, né, como diz aqui, a visão profética de que aqueles homens que tiveram visão profética do que iria acontecer, está se cumprindo, irmão. Né? Então, uma pessoa me perguntou assim, pastor Levi, pastor, o que o senhor acha? Esse tempo é um tempo de ira de Deus? Eu falei, não, esse é um tempo do amor de Deus. Nós estamos ainda, irmãos, na dispensação da graça. Entende isso? Então não tem como ser a ira de Deus, porque nós ainda estamos na dispensação da graça. A dispensação, nós temos 7 dispensações, e essa é a penúltima dispensação, porque depois virá o milênio. Então nós ainda estamos na dispensação da graça, e sendo na dispensação da graça, ainda é amor de Deus. Mesmo vivendo em crise, nós estamos em Cristo. E por isso a gente precisa perceber que esse tempo é um tempo de reflexão, é um tempo que o Senhor está nos trazendo para dentro dos nossos lares novamente. Nós como pais, nós como sacerdotes, nós como marido, a gente precisa entender que Deus não foge do controle. Tudo está no controle de Deus ainda. E essas crises que nós temos enfrentado, muitos dos apóstolos, muitos dos profetas, em seus séculos, também já puderam enfrentar de uma outra forma, mas pôde enfrentar. Então, o que eu quero trazer para a gente contextualizar aqui, já entrando nesse tema, é Oséias capítulo 5, versículo 15. Eu quero ler somente o versículo 15 aqui. Mas você vai perceber que quando você for ler o livro do profeta Oséias, você vai perceber que essa palavra direcionada foi para o povo de Israel. Amém? Mas nós somos a Israel de Deus. Então eu pego desse texto e eu contextualizo desse texto para a nossa geração, para a nossa época. Então, Oséias capítulo 5, o livro do profeta Oséias. Aí eu não sei como é que funciona aqui, pastor, mas se você quiser interagir, também se você quiser de alguma forma fazer alguma pergunta, o que a gente souber aqui a gente vai responder, o que a gente não souber depois a gente responde para o pastor Levi e ele passa para os irmãos. Amém? Mas nós estamos aqui conjecturando com a palavra do Senhor e nós estamos aqui falando à luz da Bíblia. Amém? À luz da palavra de Deus.
Ok? Então, o livro de Oséias, capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó: então retornarei ao meu lugar até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados. E então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão desesperadamente com todo o fervor. Então esse texto é um texto muito profético, muito real, para a crise que nós estamos enfrentando hoje, para os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então por que é amor de Deus, pastor? Porque Deus está trazendo novamente nós para o nosso lugar, para um lugar onde nós vamos refletir, para em meio à tribulação, em meio à crise, nós possamos de alguma forma voltar à origem que é o próprio Deus, que é estar em Deus. Então, as crises que nós estamos enfrentando, irmãos, essa pandemia, esse coronavírus, ainda é algo de alguma forma que ainda não devastou toda a terra. O livro de Apocalipse, vai vir algumas doenças, algumas pandemias que vão devastar um terço da terra. Então, ainda, de fato, não é um tempo de crise existencial ainda, mas nem é o tempo das dores ainda. São tempos de contrações. Sabe aquela mulher que está grávida e ela sente ainda algumas contrações e às vezes passa um tempo, ela para de sentir e às vezes vem as contrações novamente. Então eu creio que ainda são contrações que nós estamos sentindo. E Deus está nos retornando novamente para os nossos lares, para que de fato nós possamos ter uma vida com Deus e um lugar secreto que a gente possa achar para de fato entender algumas coisas nesse tempo. É um tempo de pura reflexão. A gente pode perceber que em meio à crise, se nós formos ler o livro de Daniel, do profeta Daniel, e a gente está vivendo de decreto, né, pastor Levi? A gente está vivendo de decreto. Sim. E a gente pode perceber que na época de Daniel, houve alguns decretos também colocados pelo rei. As pessoas começaram a perceber que Daniel ele tinha uma sede, uma procura muito grande de Deus. E o decreto foi estabelecido para que nenhuma pessoa daquele ambiente pudesse orar ou rogar ao seu Deus por um prazo de 30 dias, mais ou menos. Daniel capítulo 6, né? Daniel capítulo 6 fala sobre isso, no versículo 10. E o rei decretou sobre isso, sobre essa lei, mas Daniel, irmãos, sempre foi um homem de oração, Daniel sempre foi um homem de quartos, Daniel sempre foi um homem de relacionamento com Deus. E mesmo em meio ao decreto, Daniel foi orar ao Senhor. E o interessante é que Daniel não foi orar pedindo nada para ele. Se você for ler o versículo lá, você vai perceber que Daniel ele abre as janelas do seu quarto e olhando para a sua cidade, para Jerusalém, ele começa a orar pela nação. Ele começa a orar pelo povo. Ele começa a orar pelo governo. Ele começa a orar por tudo aquilo que naquele momento estava se passando naquela cidade. E infelizmente, ou felizmente, na verdade, felizmente, Daniel foi pego em oração ali. E a gente já conhece a história daqui para frente, porque ele foi lançado em uma cova de leões. Por quê? Porque ele estava orando ao seu Deus. E era um decreto que estava sendo se colocado que nenhuma pessoa orasse a nenhum Deus por aquele período. Daniel estava em crise existencial. Daniel estava através de um decreto que foi colocado para ele, mas Daniel sabia a identidade dele. Daniel sabia quem ele era em Deus. E as crises que nós temos enfrentado, a gente precisa olhar para esse tempo, para a vida de Daniel. Eu estava conversando com os homens alguns dias desses e a gente percebeu que, de fato, o nosso sacerdócio ele tem se perdido. A ideia, irmãos, do diabo até hoje não mudou. A ideia do diabo em matar os primogênitos, aos homens do sexo masculino, às pessoas do sexo masculino, como foi com Moisés, amém? E como foi com Jesus. Hoje, da mesma maneira, a ideia de Satanás é extinguir a figura masculina.
é tirar a figura masculina sacerdotal. E quando o diabo consegue fazer isso, a gente perde a nossa direção de pai que dá destino. Porque o pai, ele dá destino ao filho. Somente o pai tem essa responsabilidade de dar destino aos filhos. Né? Eu não estou falando aqui que a mãe não tenha, mas essa responsabilidade sacerdotal, ela é do homem. O homem é o cabeça da mulher. Está escrito lá, no livro de Coríntios. Né? Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, essa responsabilidade de dar destino aos filhos é nossa. E é na primeira crise que eu quero encontrar, e eu quero que você tome nota disso. A primeira crise que nós encontramos é uma crise sacerdotal. É uma crise, de fato, de homens que não têm entendido a voz do Senhor e não conseguem ter ouvidos sensíveis e não conseguem ter visão profética e nem uma voz profética. Porque eu só terei uma visão profética e uma voz profética daquilo que eu ouço da parte de Deus. Se eu não ouço da parte de Deus, os meus filhos, eles começam a ser gerados filhos sem destinos, filhos sem identidade. Falei disso domingo aqui. Amém. E automaticamente, por que vê essa geração totalmente, sabe, sem de alguma forma, destino, né? Porque isso é uma responsabilidade do pai, e nós entramos em uma crise já, e eu não quero nem falar muito sobre a pandemia, porque o que está nos revelando hoje, na verdade, é porque nós voltamos para dentro de casa. Porque um fator muito crucial para nós, que não deveria ser, e que a gente põe culpa, né, é o tempo. Verdade. A gente sempre põe culpa no tempo. Ah, não, pai, porque eu não tenho tempo. Ah, não, porque eu não consigo fazer isso, fazer aquilo, fazer X, porque eu não tenho tempo. Né? Aí eu dou um discipulado para pastores e líderes que eu falo o seguinte, que muitas das vezes, no nosso ponto de sacerdócio, dentro de um governo que o Senhor nos colocou, a gente dá uma direção para a igreja, a gente dá uma direção para um discípulo, só que a gente muitas das vezes esquece de dar direção para os nossos filhos e para dentro de casa. E, consequentemente, a gente perde o governo, a gente perde o sacerdócio, a gente perde a qualidade de profeta da nossa casa. Porque a gente não está conseguindo, de nenhuma forma, conduzir a nossa casa aquilo que o Senhor nos orientou e aquilo que o Senhor nos confiou em fazer. Então, a primeira crise que nós estamos encontrando, e está se revelando agora, e já vinha se revelando há muitos dias, há muitos tempos, é a nossa crise sacerdotal. É a nossa crise de pai. É a nossa crise de esposo. Né? A gente tem, e costuma ter algumas frases totalmente, que parece ser uma frase de impacto, mas uma frase totalmente errada. Essa frase é totalmente errada. Esposas de joelhos, maridos de pé. Nós somos os sacerdotes. Nós somos responsáveis diante de Deus pela família. E, consequentemente, eu conheci um pastor que ele falou assim, pastor, a minha mulher pode ser tudo, ela só não pode orar mais que eu e nem entender da Bíblia mais que eu. Porque sobre mim é uma responsabilidade sacerdotal. E eu não estou aqui, eu quero que os irmãos entendam em casa, desmerecendo a pessoa da mulher, porque a mulher era a auxiliadora do marido. Né? O grande problema é que nós temos deixado de ser sacerdote, né? Nós temos deixado de enfrentar as nossas crises, como o próprio Daniel enfrentou, né? E de alguma forma, Daniel enfrenta o problema. Daniel vivia uma vida de oração, de conduta comportamental, e é o grande fator dos nossos dias, pastor Levi, é uma via comportamental. É daquilo que muitas das vezes a gente prega, a gente fala e a gente não vive. Se você for perceber lá no livro de Timóteo, quando o próprio Paulo ele direciona Timóteo a viver uma vida, sabe, em santidade, em uma vida, sabe, que viria tempos difíceis. Timóteo, vai vir tempos difíceis, né?
Vai vir homens gananciosos, homens amantes de si mesmo. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Aí, a gente precisa perceber que Paulo ali, ele não falou assim, ó, você tem visto, Timóteo, a minha leitura da palavra seis vezes por dia, né? Com tudo isso faz parte da nossa vida, faz, e a nossa plataforma, amém. Você tem visto o tanto de livros que eu tenho lido? Você tem visto o tempo de oração que eu tenho tirado? Você tem visto o tempo de palavra que eu tenho, sabe, lido? Tudo isso é uma via, irmão, de fundamentação. Mas o que Timóteo principalmente Paulo fala para Timóteo é o seguinte: Timóteo, você tem visto o meu comportamento, a minha conduta. Você tem visto e olhado para mim. Eu preguei esses dias, domingo agora, sobre Mateus capítulo 7. E, em meio a essa crise, Deus me deu a revelação do contexto que diz ali sobre as duas casas. A casa que é construída na areia e a casa que é construída na rocha. Vai vir um vendaval, vai vir uma tempestade sobre as duas casas. Nós temos duas casas, dois construtores. Nós temos uma casa que foi construída na areia e nós temos uma casa que foi construída na rocha. Os dois construtores são o homem sábio e o homem insensato. Aí, pastor Levi, eu fui procurar um pouco mais a fundo do que seria um homem insensato. O homem insensato, irmãos, ele sabe, mas não conhece. Esse é um homem insensato. O homem insensato, ele ouve, mas não obedece. Porque somente ouvir, precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Porque se eu logo ouço a voz de Deus, logo eu obedeço. Então, um homem sensato, o que seria hoje? Um homem sensato é um homem religioso. É um homem que vivia nas sinagogas, é um homem que, no mundo pós-moderno, hoje vive na igreja, ele dizima bem, ele vem na igreja, ele adora, mas ele não tem uma via comportamental, uma vida funcional. Certo? Então, as crises que nós temos enfrentado, diante de tudo isso que tem acontecido, só está nos revelando que casa somos. Só nos revela isso. Que casa temos sido? Uma casa construída na areia, uma casa construída na rocha? Um homem sábio ou um homem insensato? Se nós formos ler o livro de 2 Coríntios, eu acho que é 2 Coríntios, abre aí comigo, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 10. Pode ler, pastor Levi? Sim, vamos lá. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Então, tudo isso, irmãos, é uma crise que nós vamos passar, que nós estamos passando. Paulo já advertia para que, de fato, a gente pudesse viver em meio à crise, mas não estando em crise. Entendeu isso? Nós vamos estar em meio à crise, mas não estando em crise. Porque nós temos Cristo. Nós temos a fundamentação. Nós temos e somos ligados na rocha. Os nossos alicerces é ligado nessa rocha. Então, logo, a tempestade que vem, seja um teste positivo do coronavírus, seja algo que venha em meio à nossa casa, nós, como cristãos verdadeiros, nós não vamos nos abalar. Aí é que vem aqui, ó. Sofremos pressões por todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não podemos perder a esperança. Aí somos perseguidos. Isso tudo, irmãos, parte externa. Parte externa. Ele fala da parte externa e da parte interna. Ele fala do exterior e do interior. O que ele está falando aqui, ó. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos na parte externa, mas não destruídos por dentro. Entende isso?
O que Paulo está falando assim, ó, quando vier a crise, quando vocês estiverem em meio à crise, o que passa da parte externa vai não demonstrar o que você é na parte interna. Então eu quero te dar uma palavra profética. A parte externa não define você. O que define você é a parte interna. É aquilo que está dentro de você. É onde você está estabelecido, sabe, em Cristo, no Senhor. Amém? Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Então, a parte externa, irmão, não define você. A crise não vai definir você. Quando começou toda essa questão do coronavírus, eu pedi para que a igreja, para que os irmãos, para que até mesmo o pastor, eu falei, pastor, pelo amor de Deus, não me mande mais nenhuma mensagem, nenhuma informação que fala sobre o coronavírus. Porque já estava virando terrorismo, irmão. Aí, a gente tem uma grande oportunidade de falar do amor de Deus. Antes de tudo isso, Deus me deu uma visão profética, tem um culto gravado que eu falo sobre isso. Nós vamos viver um tempo profético. E esse é um tempo profético. O que nós estamos vivendo, mesmo em meio ao caos, é um tempo profético. Baseado nisso aqui, vivendo em crise, é o que Paulo fala aqui. Amém? Do versículo 8 ao versículo 10. O poder do servo vem de Deus. Está aqui, ó. Na King James, o meu tema é esse. Tudo vem de Deus. Então, eu vou falar com a situação e você entra com a ação. Para que a gente pudesse, hoje, evangelizar em massa, eu declarei essa palavra para a igreja. Deus vai entrar com a situação e você vai entrar com a ação. Difícil viver um tempo como esse, difícil, com certeza, mas Deus está entrando com situações. Você lembra o livro que eu li de Daniel? De Oséias, perdão? Oséias. Aqui, ó, para quem chegou agora. Deixa eu ver aqui, Oséias. Me ajuda aí, pastor. Oséias 5,15. Porque é nesse tempo que nós vamos buscar a face do Senhor. É nesse tempo que a gente precisa, de alguma forma, falar do amor de Deus. Então, quando eu recebi essas informações que chegavam até mim sobre o coronavírus, falei, irmão, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de falar do amor de Deus. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade de falar da volta de Cristo. Da volta de Jesus. Então, ao invés da gente ficar, sabe, compartilhando, sabe, terrorismo, e eu quero trazer, irmão, entendimento para os irmãos aqui, que de fato, esse é um vírus que pode causar e levar à morte. Eu não estou desmerecendo nada disso, eu estou falando que nós que estamos em Cristo, nós que já entendemos, tendo a mente de Cristo, precisamos entender que em meio à crise, amém? É tempo de buscarmos a face de Deus e externar para as pessoas que ainda não conhecem essa palavra. A palavra de Deus diz assim, ó, que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele não viria, Jesus, ele não viria enquanto todo o evangelho fosse pregado. E esse evangelho, ele precisa ser pregado até os confins da terra. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Nunca se ouviu tanta live como está nos dias de hoje. Sabe, pastor Ney, por um tempo eu me perguntei, Deus, a tua palavra diz que então virá o fim, só depois que este evangelho do reino será pregado em Samaria, Judéia, aí vai até os confins da terra. Eu ficava pensando uma forma, como que nós vamos chegar nesses lugares? É muita gente para alcançar, é muito lugar para ir. Como que nós vamos fazer isso num tempo que os anos estão se abreviando? Aí Deus nos arranca a estrutura, Deus nos arranca de dentro de quatro paredes e nos joga numa rede mundial. Porque ele faz da forma dele, né? Mas, irmãos, eu quero dizer para você que Deus, ele não foge do controle. Tudo está no controle de Deus. Como o pastor Levi aqui, a gente já se perguntou por isso.
Porque aí vai nascendo pessoas e acaba que etnias, sabe? Acaba que a parte indígena, Manaus mesmo, se você for ver o Ribeirinhos, a gente tem um trabalho no Ribeirinhos, a gente está enviando um casal de missionários para lá, que tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. É verdade. Tem gente que tem acesso, que tinha na verdade, que em nome de Jesus eu creio que muitos já ouviram falar de Jesus, tinha acesso à internet, mas conhecia mais a Coca-Cola do que Jesus. Então esse tempo Deus preparou para a igreja. Deus preparou esse tempo para a igreja. Então tem muitas pessoas que às vezes até se revoltam, alguns pastores se revoltam. Nesse tempo, irmãos, eu creio que é tempo também de dar graças ao Senhor. Nós estamos aqui, ó. Se tivesse um culto aqui agora, nessa quinta-feira, nessa sexta-feira aqui, na visão profética, o pastor ia alcançar mais ou menos aqui uns 30, 40, 50, 60 pessoas aqui de Samambaia. Numa live está alcançando nações, verdade, alcançando cidades. Então o evangelho está sendo pregado. Então esse tempo de crise é um tempo profético. Esse tempo de crise, toma nota disso. Esse tempo de crise é um tempo profético. Esse tempo de crise, sabe, já estava escrito. Já está escrito nas Escrituras que nós passaríamos tempos difíceis. Mas tem de bom ânimo. Acredita. Tenha fé. É tempo de acreditar. Teve um tempo atrás que nós estávamos fazendo uma live, eu creio que foi o 1º de maio, 1º de abril, se eu não me engano, que o mundo social chama de Dia da Mentira, mas os pastores se uniram e foi colocar o Dia da Verdade. O Instagram bugou, irmão. Ele não aguentou. Tantos pastores numa mesma hora pregando o Evangelho. Aonde a gente alcançou? Quantas vidas a gente alcançou? Eu tenho um relato, pastor. Eu tenho um relato hoje de pessoas que já me procuraram, sabe? Por ver nossas lives e procuraram congregar conosco. Marcaram um horário comigo para voltar a ter um novo, sabe, evangelho, porque de fato também a gente banalizou o evangelho, né? Aí é que a gente entra na crise sacerdotal também. Quando eu falo uma crise sacerdotal, eu não falo só uma crise dentro dos nossos lares, mas dentro da igreja também. A gente tem feito da igreja um comércio, a gente prega por justiça, mas a gente é injusto, a gente não se lança na questão da justiça, e os nossos púlpitos são corrompidos, porque a corrupção vem de lá também. Então, nesse tempo aí, de Oséias 5,15, né? O pastor Levi vai ler aqui novamente, ó, Oséias 5,15. Oséias 5,15. Irei e retornarei ao meu lugar, até que reconheçam a sua ofensa e busquem a minha face na sua aflição, buscar-me-ão cedo. Amém, irmãos? É tempo de buscar ao Senhor. Eu coloquei aqui, em tempos de crise, aprendemos com os céus. É tempo de aprender com os céus em tempos de crise. É tempo de aprender com a palavra. É tempo de estarmos vivendo um tempo novo diante do Senhor. Deus está nos chamando novamente. Você conhece aquela história, aquela parábola das 10 mulheres virgens, das 5 nécias e das 5 prudentes? Eu creio, pastor Levi, que Deus está nos dando uma oportunidade. Falando assim, se o seu azeite estava com reserva pouca, vou te dar uma chance, viu? Verdade. Vou te dar uma chance para que você encha seu azeite, porque quando eu vier, eu quero que você suba comigo. Eu quero que você ande lá na terra prometida. Porque, irmãos, a ideia de Deus não é que nenhum de nós se percam. Então Ele está nos dando, abrindo os nossos olhos. Então, assim, tempos de crise, é tempo de aprendermos com o céu. Como, pastor? Precisa ter tempo de ouvir a voz de Deus. De entrar no nosso quarto, no lugar secreto, né? É em meio à crise que enxergamos nossas culpas. É para ir lá dentro de nós. Será que eu não tenho sido, de fato, um evangélico por me ligar a uma religião, ou eu tenho sido discípulo de Jesus?
cristãos, pequenos cristos, semelhantes a Jesus. Porque a gente é muito mais religioso, irmão, do que discípulo de Jesus. E é uma pergunta, é um momento de nós enxergarmos em tempo de crise, sabe, as nossas culpas. É tempo de arrependimento. Quanto tempo nós oramos sobre isso? Né? Várias ministrações. Pastor Levi, eu sei que ele anda muito, ministra muito em outros estados. E a nossa voz é sempre: Deus nos perdoa. Deus nos perdoa pelo pecado na nação. Deus nos perdoa pelo pecado da igreja. Daniel, irmãos, sabe? Daniel 6, quando eu falei que ele abre as janelas, ele põe a culpa, sabe? Ele ora ali no posicionamento de um profeta. Deus nos perdoa como nação. Deus nos perdoa como igreja, pela negligência. Então é um tempo que, em meio à crise, nós precisamos enxergar as nossas culpas. Em meio à crise, que nós cheguemos mais ao Senhor e buscamos mais a face dele. Está lá no livro do profeta Oséias, capítulo 5, versículo 15. É nesse tempo que chegamos mais. Eu tenho 43 anos. Eu nasci num lar evangélico. Então eu não conheço muito o que acontece aí fora, irmão. Eu nunca bebi uma cerveja, nunca fumei um cigarro, eu não sei, nunca fui numa balada. Né? Então, consequentemente, eu tenho uma grande experiência dentro da igreja. Eu já vi de tudo, pastor Levi. De tudo, irmão. Infelizmente, é o evangelho, é pessoas, a gente já viu de tudo. Mas eu nunca vi um tempo como esse. Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. O que ele está apontando, irmãos, são sinais. Ei, igreja, acorda. A igreja está sonolência. Está dormindo. Então, o que o Espírito está dizendo é: acorda. Esses dias Deus estava me falando: filho, eu não quero que vocês só ouçam, mas que vocês deem ouvidos. E interessante que todas as cartas, lá em Apocalipse, todos os sinais de carta dizem assim, ó: aquele que tem ouvidos, ouça. É tempo de ouvirmos os céus. É tempo de nos arrependermos, enxergarmos nossas culpas como marido, como esposa, como esposo, como sacerdote do lar. É tempo de olharmos para dentro da gente em meio à crise e fazermos uma reflexão. Em meio à crise, que nós damos mais valor à palavra de Deus e às revelações contidas nesse livro. Se você for perceber Lucas 21, como eu já falei aqui, Mateus 24 e Lucas 13, você vai perceber que algumas coisas já aconteciam e se potencializou muito mais agora, e vai ficar pior, irmão. Escute isso. No livro de Apocalipse, diz o seguinte: que vai vir algumas epidemias ou algumas doenças que vai levar 1/3 da terra. Então, coronavírus ainda é fichinha, irmão. Agora, como nós estaremos na próxima crise? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Levi. Eu perguntei: pastor Levi, como é que está a igreja? Está bem? Tem vencido a questão financeira? Pastor Levi: graças a Deus, pastor. Tem pastores que não podem responder assim, irmão. Infelizmente. Mas nisso eu aprendi duas coisas, pastor Levi. Eu aprendi que de fato tem igreja que não consegue se manter em meio à crise, nesse momento, porque de fato a maioria dos seus membros perderam o emprego, né? Muitas pessoas perderam o emprego. Mas eu consegui compreender uma outra questão, de que tem muitas igrejas que faziam entretenimento e movimento. Então eles tinham membresia, mas eles não tinham filhos e nem discípulos espirituais. Porque a igreja que tem filho espiritual e discípulo, irmão,
A igreja não é do pastor. A igreja da comunidade, a igreja é nossa. Nós somos a igreja. Se o pastor está sofrendo, eu sofro junto. Esse é o evangelho de Jesus. Se um membro do corpo está sofrendo, todos sofrem, irmão. Todos vão sofrer. Então é um tempo de reflexão. É um tempo de nós percebermos, de fato, até mesmo que evangelho eu tenho ouvido. Que me leva mais a coisas materiais ou que me leva mais próximo a Jesus. Então até isso a gente precisa fazer uma reflexão. Porque, irmãos, escute isso, tome nota disso no seu coração. Aqueles que andam na revelação sempre vão andar na frente. Aqueles que têm uma vida de altar, aqueles que têm uma vida de consagração, de devocional, sempre vão andar na frente. A palavra de Deus diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, quando vem o caos, o profeta, irmão, já enxergava isso. Ele pode ter nem todo o discernimento, mas ele sabe, Deus falou para mim. Deus me falou isso. Amém? Então, tudo em meio à crise, ela nos dá uma condição de dar-nos uma resposta para Deus. Que resposta nós estamos dando a Ele? Né? Paulo entendeu isso sobre a questão de viver em crise, e mesmo viver uma vida externa de dificuldade, sabe? Ele pôde entender que dentro dele, sabe? A morada do Senhor dentro dele. É igual Pedro e João em Atos 3. Quando Pedro e João estão subindo ao templo para orar, aquele homem para Pedro e pede um donativo. Pedro olha fixamente nos olhos dele e fala assim: nada eu tenho, não tenho paro, não tenho ouro, não tenho nada para te dar. Agora eu tenho algo para te dar. Eu tenho a cura para te dar. Levanta e anda. Recebe a cura. Amém? E aquele homem automaticamente foi curado. Foi curado. Logo à frente, no próprio capítulo 3 de Atos, logo à frente, as pessoas começaram a perceber que aquele homem foi curado, e aquele homem comentou que foi Pedro que o curou, através do próprio Jesus, e irmão, arruma uma multidão em meio a Pedro. Só um parênteses, Pedro já tinha olhado fixamente para os olhos daquele homem, ou seja, olha para mim. Mas lá na frente, quando muitas pessoas começaram a olhar para Pedro, Pedro falou assim: por que vocês olham para mim? Porque, irmãos, no tempo da igreja ser responsável, olha para mim mesmo, irmão. Sabe? Quando você vê um crente falando mal, um ímpio falando mal de um crente, você pode bater no peito e falar assim: olha para a minha vida. Como Paulo falou, sede meus imitadores. Aí é o nível de responsabilidade que nós vivemos. Entendeu? Agora, quando a glória vir, quando a honra vir, aí você fala: olha para ele. Então, viver em meio à crise, viver em tempos difíceis, irmãos, aqueles que estão baseados na rocha, aqueles que são casa, e essa casa pode ser até simples, irmão, mas se ela tiver uma fundamentação, sabe, em Deus, nós vamos passar dando glória a Deus em meio à crise. Se nós lermos aqui Romanos capítulo 8, abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao versículo 39. Romanos 8, 35, Romanos capítulo 8, versículo 35 ao versículo 39. Eu quero te encorajar, eu não sei, você que está nos ouvindo aí hoje, eu não sei em qual situação você se encontra, eu não sei se a sua fé está abalada, eu não sei se para você já chegou o exame de positivo do Covid-19, mas eu quero dizer para você que nada foge do controle de Deus. Eu quero dizer para você que meio ao caos, meio à crise, o Senhor sempre estará no controle. Esse é um tempo onde a igreja precisa, sabe, se levantar como igreja de Deus. E é aqui que eu quero encorajar você. Em Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Deus?
Será a tribulação? Será a crise? Será o Covid-19? Será a ansiedade? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será a igreja fechada, mas não calada? Porque a igreja pode estar fechada, irmão, mas nós não nos calamos. Eu creio que foi um tempo, pastor Levi, que foi mais se pregado o evangelho, foi esse tempo. Quando eu falo mais se pregado o evangelho, para que muitos pudessem ouvir. Sabe para quê? Porque quando chegar aquele grande dia, ninguém tem desculpa. Não, você ouviu falar de Jesus. Você sabe quem é Jesus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro, estou certo, estou convicto, eu estou, você está também convicto, amém, irmão? Certo. Porque eu estou, irmão, convicto, certo, seguro, em paz. Aí vem falando aqui, ó, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o Senhor. Que glória, irmão. Que presença de Deus aqui, meu irmão. E eu sei que você pode glorificar o Senhor aí, sabe? Você pode se levantar em meio à crise, você pode se levantar aí sobre os seus pés agora e dizer esse versículo como vencedor. Nada vai tirar minha fé. Nada vai tirar a minha fé, nem a ansiedade, nem a depressão, nem a insônia. Nada vai tirar minha fé. Nem a síndrome do pânico, nada e ninguém vai tirar minha fé. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E é nesse tempo, em meio à crise, que os filhos vão se manifestar, irmão. Romanos 8,19. Vai haver uma grande expectativa, está lá. Um grande anseio. Aí não são os evangélicos, irmão. São os filhos. São os amigos de Deus. São os servos de Deus. São os filhos que carregam o mesmo DNA de Cristo. A mesma semelhança que Cristo. E a semelhança não é um rostinho igual o meu e do pastor Levi aqui, não. Não é um pretinho, um branquinho, um japonês, não é um amarelo. É a semelhança do caráter de Cristo, do caráter de Deus. Amém? Então é essa, irmão. É essa pauta aí, é essa chave que a gente tem que pegar. E a gente precisa passar para outros. Só que o crente, meio à crise, terrorismo em todo mundo, né? Eu creio que você não assiste o Jornal Nacional, né? Globo. Repreendido. Terrorismo para dar... E a gente, ao invés de lançar uma palavra de ânimo, está escrito, no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Está escrito, as epidemias, já está escrito na palavra, ela viria. Mas a palavra do Senhor nos diz que nem a profundidade, nem o Covid-19, nem a angústia, nem a ansiedade, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada e ninguém, meu irmão. Então, se você está em meio à crise, se você está para baixo, não, derrube essa casa. O interessante, pastor Levi, interessante, irmãos,
que, quando eu falo sobre um homem sábio, amém? Aquele que ouve a voz de Deus e obedece. Não um homem insensato, que até sabe, mas não conhece. Que até ouve, mas não obedece. Esse é o insensato. Agora o sábio, Noé. Percebe isso? Que Noé, para construir a arca, Noé teve toda a planta em suas mãos. O próprio Deus deu toda a direção para Noé. O tamanho, o tipo de madeira, tudo, irmão. Sabe o que Noé fez? Noé não inventou nada. Noé seguiu as instruções do próprio Deus. E olha que naquele tempo havia muitos anos que não chovia. As pessoas zombavam de Noé. Sabe? Se você for ver um pouco antes, os versículos sobre o livro de Osés, capítulo 5, do versículo 13, 14 ali, fala sobre uma nação que estava andando em muita prostituição. Isso te lembra alguma coisa, igreja? Era uma nação que estava vivendo muita, sabe, corrompida. Isso te lembra alguma coisa? Os nossos tempos serão como os tempos de Noé. Está aqui, ó. Então, em meio à crise, nós precisamos se levantar como um profeta de Deus e dar destino para os nossos filhos, sim, na nossa casa, porque tudo começa em casa. Mas você precisa começar a dar destino a pessoas que estão na rua, sem esperança. A pessoas que estão desesperadas, angustiadas, depressivas, ansiosas. Ao invés da gente ficar mandando informação de Covid-19 toda hora, mande a palavra de Deus. Mande um conforto ao coração dessas pessoas. Olha só, nada que está acontecendo, o próprio Deus não sabia. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é único, onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Ele prevê todas as coisas. Então é nesse tempo, irmãos, que a igreja precisa se levantar como igreja do Senhor. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas. Eu gostaria de ficar aqui mais tempo, irmão. Porque está gostoso demais. Está muito gostoso. Está um ambiente muito profético aqui. Mas eu vou precisar sair. Mas que você fique com essa palavra no seu coração. Amém? Que você, sabe, não fique só para você. Mas que você possa dizer assim como eu digo. Sempre que eu recebo uma palavra. Deus, faz em mim e através de mim. Porque você não é uma lagoa, irmão. Você é um rio. Você não é uma lagoa, você é um rio. E rio flui, irmão. Sabe? Quando a mulher entendeu o xaramanaia de Jesus, quando Jesus falou assim, ó, do teu interior, sabe, vai fluir rios de água viva. Aquela mulher entendeu, pegou, ó, o mistério de Deus. O que ela fez? Opa! Então fique mais um dia aqui que eu vou chamar o povo ali, ó. Foi fluir. E aquela mulher não era bem vista, hein, irmãos? Aquela mulher foi pegar água no poço de Jacó em João 8, ao meio-dia, porque não tinha ninguém. Mas, irmãos, quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entrou na vida daquela mulher, ela não queria saber se ela era prostituta ou não, se era mal vista ou não. Naquela mulher houve uma transformação genuína, rápida, pura. Ela foi buscar mais algumas pessoas. Ó, conversei com um homem ali que tudo me disse que é o Messias. Amém? Então o que você precisa dizer é como aquela mulher também disse. O que Deus fez na minha vida, sabe, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às aflições, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos, irmãos. Então receba essa palavra no seu coração. No nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por você até agora nos aturar aí. Amém? Eu agradeço aqui o pastor Levi. Amém. Amém? Pastor Levi é um grande amigo. Amém. E creio que nós vamos andar mais perto agora. Sim. Muito mais perto. Amém. Em nome Amém, de Levi. Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe esta igreja, visão profética. Deus abençoe os discípulos, os filhos espirituais do pastor Levi. Amém.
Aleluia. Eu louvo a Deus pela sua vida, por não deixar esse homem sozinho. Amém. Amém. Ele tem pago um preço, ele tem deixado algumas coisas, irmãos. Só pastor que entende coração de pastor, irmão. Por amor à obra de Deus. É. Amém. E eu louvo a Deus quando eu encontro uma igreja que é madura. Uma igreja que não existe simplesmente membros. Né? E quando eu falo membros, eu sei que a igreja ela trata a gente como membros, né? Mas além de ser membros, sermos corpo, sermos discípulos, sermos filhos de Deus. Amém? Filhos de uma visão. Então Deus te abençoe, meu irmão. Poderosamente. Amém, pastor Ney. É uma Amém. honra, né? É uma honra tê-lo aqui conosco, compartilhando essa palavra, essa visão poderosa, né? Então, quero, neste momento, o pastor Ney está liberado para ir. Pastor Ney, ele tem uma outra reunião agora para participar, e aí eu vou ficar aqui com você para nós orarmos juntos. Pastor Ney, mais uma vez, Deus abençoe, profeta. Vai ter a segunda parte aí, viu, gente? Aguarde, viu, pastor Ney? Vai ter a segunda parte, vamos marcar novamente para o senhor vir e a gente dá continuidade nessa palavra aí que é só profundidade aí. Deus abençoe, vai com Deus. Fica à vontade aí, Deus abençoe, pastor Ney. Amém? E eu fico com você aqui para a gente poder orar junto agora. A gente está intercedendo. Amém, queridos? Que palavra poderosa, palavra profética, abençoada. Eu aqui, novamente, aqui, os irmãos já estão acostumados a ver o nariz derreter aqui, né, irmão? Conta dessa alergia maldita. Você curado, irmão. Você tem que orar por mim. Tem que profetizar na minha vida aí, né? Esse aqui está sendo um espinho na minha carne. Sangue de Jesus tem poder. Eu oro, peço a Deus para me curar e fala que a graça dele me basta. Mas aí eu creio na tua oração também. Amém? Eu creio que você tem fé. Você pode estender a tua mão em direção à minha vida e orar e pedir ao Senhor que venha me curar dessa renite, viu, irmão? Não é coronavírus nem não. Amém? Então, às vezes, o nariz fica aqui coçando. Hoje eu passei um dia muito ruim, sabe? Mas estamos aqui. Sei que estamos aqui para receber a palavra do Senhor. Essa palavra que o pastor Ney compartilhou bate muito com aquilo que eu ministrei no domingo sobre paternidade, né? Que as igrejas, infelizmente, elas viraram uma instituição religiosa, né? Por esse demônio que eu chamo, que é um demônio chamado religião, e aí começaram a contabilizar membros e não filhos, começaram a buscar crescimento em números de membros e não em discípulos e não filhos. Eu falei isso no domingo, né? E o Senhor confirmando aqui através do pastor Ney, né? Que precisou sair agora para ir para uma outra reunião. E nós só vemos o tanto que o Senhor está confirmando, né? Através da palavra dele. Então, meu irmão, que o nosso coração possa estar firmado na rocha, conforme o pastor Ney ministrou, que o nosso coração possa estar estabelecido na rocha que é Cristo, porque nenhuma crise vai nos abalar. E como ele ministrou aqui, eu sempre tenho falado isso, sempre tenho repetido isso, que isso é só o início do que virá. Então, é só as dores do parto, não é? Então nós temos que ficar firmes, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem nos dá a direção, amém? Lembra que no domingo eu falei que Pai é quem dá, é quem inicia você ao ministério, é quem te direciona ao ministério, e hoje o Senhor confirmando mais uma vez aqui, que Pai, além de dar identidade, Ele quem te direciona, é Ele quem te dá a direção. Então, não perca essa visão de paternidade, que a igreja do Senhor sempre busque formar discípulos, sempre busque formar filhos, né? Ganhar filhos para o reino e não membros, né? A nossa visão ministerial é bem assim, de formar discípulos, de ter filhos espirituais e não membros para contabilizar, fazer número, né? Então que esse seja o nosso entendimento, que esse seja a nossa intenção de exercer o reino, de pregar a palavra, de pregar o evangelho. Não perca, meu irmão, esse momento, não deixe que essa crise
passe e você não seja um instrumento de Deus. No nome de Jesus, seja usado por Deus. Use deste momento, use dessa crise para poder alcançar a pessoa, para poder falar do amor de Cristo para outras pessoas. Né? Não compartilhe notícias ruins, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o evangelho do reino, compartilhe o amor, compartilhe uma palavra profética, uma música de adoração, uma canção de adoração, sabe, querido? Para falar, para poder ministrar na vida de alguém. Então, em nome de Jesus, que você seja um instrumento do reino de Deus nesse tempo de crise. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Eu não observei nos comentários. No início ficou um tempão sem comentário. Eu não sei se deixaram de comentar e de repente veio um turbilhão e subiu muitas. Eu não sei se teve algum pedido de oração, mas eu quero. Eu ainda estou um pouquinho aqui com a rinite atacada. Preciso me medicar. Né? E creio que você orando aí da tua casa também eu vou ficar bem, eu vou ficar restaurado no nome de Jesus. Mas eu vou fazer o seguinte: se você deixou o teu pedido aí, eu vou encerrar a live, vou orar agora finalizando, e depois que eu encerrar a live, quando eu chegar em casa, eu juntamente com a pastora, nós vamos ler cada comentário. E havendo algum pedido de oração, mesmo se você não fez, se você quiser fazer o seu pedido de oração, pode escrever seu pedido de oração, que a gente, quando não ora aqui ao vivo, depois que acaba a live, nós lemos, anotamos e oramos por cada pedido, tá bom? Você pode ficar tranquilo que nós estaremos orando, intercedendo pela tua vida depois dessa live, tá? Então, que Deus possa abençoar a tua vida. Tá aqui, querido, aqui nos comentários, você pode observar aqui nos comentários que tem um comentário fixado: seja um semeador desta obra. Se você clicar em ver mais, você vai observar que existem algumas contas que você pode estar contribuindo. Mesmo você que está de longe nos assistindo e Deus falou no teu coração, não deixe de ofertar, não deixe de semear nessa obra, né? Nós recebemos um dia a mensagem de uma pessoa, não vou revelar aqui, se a pessoa quiser se revelar, fica à vontade, mas falou assim: pastor, eu não tinha ofertado antes porque eu achava que era pouco. Não é pouco, querido, é a tua fidelidade, amém? Então não pense que é pouco, né? Não pense que é pouco, pense que Deus está movendo o teu coração para ofertar, porque é exatamente isso que precisa ser semeado, é exatamente esse valor que você julga pouco, que precisa ser semeado, né? Então, não importa o valor, tá? Aqui a gente não está estipulando o valor, é aquilo que Deus colocar no teu coração, é aquilo que Deus mover dentro do teu coração para você estar ofertando. Então, você que deseja ofertar na casa do Senhor, nessa obra, não deixe de ofertar. Precisamos da tua contribuição, precisamos da tua fidelidade para que nós possamos pagar aí as despesas, né? E o Senhor vai estar derramando e multiplicando as tuas finanças em o nome de Jesus. Você que não perdeu o emprego, você que está ainda sendo sustentado pelo Senhor, não diminuir o teu salário. Tem casos de muitas pessoas aqui que têm trabalhado, que além de não foram mandados embora e também não tiveram seus salários reduzidos. Olha que coisa maravilhosa. Nisso eu já vejo a prosperidade de Deus, o mover de Deus nessa situação, porque Ele permitiu com que você tivesse o seu emprego, não fosse mandado embora e o seu salário não fosse reduzido. Eu vejo nisto o mover sobrenatural de Deus por conta da tua fidelidade. Então não deixe de exercer a tua fidelidade contribuindo, amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor venha derramar da graça e da misericórdia dele sobre a tua vida. Vamos estar orando neste momento. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por este momento que passamos aqui na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Ney, que trouxe essa palavra tão poderosa e tão importante, de grande valia para os nossos dias. Que o Senhor venha trazer calma, que o Senhor venha lançar por terra toda a ansiedade. Nós profetizamos agora, ó Pai, que o teu poder sobrenatural venha mudar a mentalidade do teu povo e que eles não venham, Pai querido, mais temer a crise, que eles não venham mais temer, Pai querido, aquilo que a mídia impõe, aquilo que as notícias impõem, ó Deus, que nós possamos ter o nosso coração voltado para o Senhor e estarmos firmes na tua palavra,
que foi lida, Pai, que nada nos separará do teu amor. Por isso, Senhor, nós oramos que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor venha fortalecer, Pai querido, a nossa vida, Pai querido, em cada momento, em cada situação, que possamos estar fortalecidos no Senhor. Eu oro neste momento, Pai, e peço a Ti, ó Pai, que nenhuma enfermidade venha nos atingir, ó Pai. Eu também apresento a minha vida em Tuas mãos, que essa renite bata em retirada, que essa alergia caia por terra da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha fazer a Tua vontade. Também oramos, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo, onde houver um enfermo, que venham ser curados, aonde houver, Pai querido, pessoas necessitadas de uma provisão, que o Senhor venha entrar com a provisão, que o Senhor venha, Senhor, trazer à existência, Senhor, tudo aquilo que os teus filhos têm desejado conforme a tua vontade. Em o nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos a família, abençoamos os cônjuges, os filhos, abençoamos os empregos, as finanças, a saúde, abençoamos, ó Deus, a vida espiritual de cada um dos teus filhos, na autoridade do nome de Jesus, que eles venham ser totalmente alcançados pela Tua presença, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar uma noite de paz, de descanso, uma noite recuperadora, de sono reparador, e que amanhã, Senhor, o nosso sábado venha ser poderoso, extremamente abençoado, maravilhoso. Eu profetizo, Senhor, o melhor dia dessa semana na vida dos teus filhos e na minha vida também. Nós oramos e recebemos de Ti as mais ricas e copiosas bênçãos celestiais, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus possa abençoar a tua vida. Lembrando que amanhã, às 17h30, temos a live da intercessão lá no Instagram, no @Eliane Vamos Orar, tá bom? @Eliane Vamos Orar, lá no Instagram com a pastora Eliane. Você amanhã entre às 17h30 e receba ali uma palavra, ore juntamente ali com os intercessores que Deus tem levantado nessa live, tem sido uma bênção, tá bom? Fique com Deus, que Deus possa te dar uma noite abençoada, uma noite poderosa aí de descanso. Todos que estão nos vendo, tanto aqui de Brasília quanto de fora de Brasília, fora do Brasil, que Deus possa estar abençoando a tua vida, que essa palavra venha queimar no teu coração, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até domingo, 19 horas, aqui no @Mavip Church, estaremos aqui com um culto abençoado às 19 horas. Não perca, tá? Deus abençoe sua vida, fica com Deus. Tchau.